E agora, o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou implementar aqui as opções para poder encontrar os meus componentes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar os atributos que eu vou utilizar aqui. Então nessa classe eu vou definir aqui o meu edit text, que eu vou usar, né? Vou chamar aqui de texto limite inferior. Vou fazer a mesma coisa para o limite superior. E vou criar um botão bt sortear. E vou fazer o find view by id desses três componentes aqui. Então o texto eu vou pegar do edit text limite inferior, que está lá no meu XML, né, na minha tela. Vou fazer a mesma coisa para o limite superior. E a mesma coisa para o meu botão sortear. Feito isso, eu consigo adicionar o método aqui, set on click listener, e dou um new view on click listener, dou enter, ele já cria para mim aqui a estrutura do on click, tá? Poderia fazer também outro método, tá? Sortear aqui e chamar ele lá no XML, tá? Mas essa é uma opção também que é possível. Então, quando eu clicar no botão sortear, ele vai executar o código que estiver aqui dentro. Aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o texto que está no campo de texto lá, limite inferior, limite superior, para eu definir o intervalo do sorteio. Então eu vou já criando aqui, olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o texto limite inferior, get text, to string, né, para eu poder retornar uma string. Só que isso aqui ele vai me retornar uma string, eu preciso de um número. Tá? Então eu já vou criando uma variável aqui, olha, limite inferior. Vou até criar aqui ó, essa variável e já vou fazer a conversão integer.parseInt e vou colocar tudo isso aqui no parseInt. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o limite superior, só que eu vou pegar o texto limite superior getText do string. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Isso aqui, ele pega o texto que está lá dentro em string. E quando eu coloco o texto, que é uma string aqui dentro do parseInt, ele converte para inteiro. Tá? Então, eu fiz a mesma coisa para os dois aqui, que eu preciso do valor inteiro. Tá? E aí, para gerar o número aleatório, eu vou utilizar a classe Random. Bom, e agora, para fazer gerar o número aleatório, a gente vai utilizar aqui a classe Random, né? Então eu vou dar um new Random. E o objeto dessa classe, eu posso chamar aqui o método nextInt, para ele gerar um número inteiro. E aqui eu posso informar o limite superior que eu quero. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira sortear um número entre 0 e 9, tá? Ou seja, 10 números diferentes. Eu coloco aqui o valor 10 para ele sortear 10 números diferentes entre 0 e 9. Tá? Então ele vai sortear sempre começando do 0 até o valor que está aqui, menos 1, para dar a quantidade correta que eu informei aqui. Tá? Então nesse caso aqui, ficaria entre 0 e 9. Tá? Então eu vou gerar o número e eu vou atribuir para uma variável o resultado só para a gente testar aqui. Tá? E eu vou mandar imprimir um toast também aqui, ó, só para a gente exibir. Tá? Então vou colocar aqui uma mainActivity.dis, colocar um texto aqui, olha, resultado mais resultado. E vou colocar um tempo de duração aqui, toast.short. E show text. Pronto, então eu vou mandar rodar no meu emulador para a gente testar que nesse caso aqui ele sempre vai gerar valores entre 0 e 9. Então eu estou exibindo aqui, eu vou exibir meu emulador
e aí eu consigo colocar os valores aqui. Então, por exemplo, no caso não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não vou usar os valores que está aqui dentro, tá? Então eu posso colocar qualquer valor aqui que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas quando eu clicar no botão sortear, ele vai exibir para mim um valor entre 0 e 9, que é o que eu mandei fazer lá na função, tá? Então qualquer botão que eu apertar aqui, ele está sorteando, ó, de forma aleatória, valores entre 0 e 9. Tá? Só que não é isso que eu quero. Tá? O que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho que sortear números entre o valor que eu coloquei aqui e o valor que eu coloquei aqui. Tá? Então, supondo que o limite inferior, vou até colocar aqui, ó, seja 5 e o limite superior seja 10, por exemplo, o que a gente teria que sortear? Valores entre 0 e 10. Tá? E como que a gente vai montar isso aqui, então? Eu vou ter que manipular os resultados aqui. Então, se eu tenho aqui, o valor que eu gerar aqui, eu posso fazer uma operação para modificar o valor. Tá? Então, por exemplo, se eu estou sorteando o número entre 0 e 9, se eu quisesse modificar para sortear o número entre 1 e 10, né, bastaria eu colocar mais 1 aqui no resultado. Porque se ele sortear o 0, ele vai somar com 1, vai virar 1. Se ele sortear o 1, vai virar 2. Se ele sortear o 9, vai virar 10. Tá? Então, quando eu faço isso, automaticamente isso aqui se transforma nesse intervalo aqui. Tá? Mas não é esse intervalo que eu quero o intervalo 5 e 10. Então vamos pensar aqui como que a gente poderia fazer uma modificação aqui para alterar esse intervalo. Tá? Então eu poderia imaginar ó, que o valor que eu quero colocar aqui, vou ter que usar essas variáveis aqui, ó, o limite superior e o limite inferior. Tá? Então supondo que o limite superior seja 10, eu vou colocar aqui, ó, 10. Se eu quero que ele sorteie ali um valor entre 5 e 10, ele vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 possibilidades diferentes. Tá? Então eu vou ter que pegar, eu posso usar próprios valores aqui, por exemplo, ó, 5, 10 menos 5 vai dar 5, né? Então ele vai sortear, se eu colocar 10 menos 5, usando as variáveis aqui, ele vai sortear 5 valores diferentes, mas eu quero 6 valores diferentes, né? Então eu posso colocar aqui um mais 1 aqui, tá? Ele vai sortear 6 valores diferentes. Tá? Só que qual que vai ser o intervalo que ele vai sortear se eu deixar dessa forma aqui? Tá? Então esse resultado quanto que vai dar? Vai dar 10 menos 5, 5 mais 1, 6. Então ele vai sortear valores entre 0 e 5. Tá? Só que no nosso exemplo aqui, eu quero sortear o número entre 5 e 10. Que operação que eu teria que fazer aqui para funcionar? Somar mais 5 no resultado final aqui, né? Se eu somar mais 5, ó, vai virar 5 e 10, tá? Que é justamente o que eu quero aqui para esse exemplo, tá? Só que no caso, se eu colocar valor fixo aqui, ele sempre vai sortear entre 5 e 10. Então, ao invés de utilizar isso aqui, eu vou usar minhas variáveis que eu tenho aqui em cima, que o usuário vai informar. Então, eu vou colocar no lugar do 10 aqui o limite superior e aqui o limite inferior. Aqui é mais um mesmo. Sempre vai ser mais um. E aqui é o limite inferior. Mesma coisa que eu fiz, ó. Se aqui for, vamos supor que o limite superior é 10 e aqui é 5, vai ser exatamente o exemplo que a gente fez. Ó. 10 menos 5 mais 1, mais 5 depois. Que aí eu consigo gerar esse intervalo. Agora vamos fazer o teste e ver se está funcionando corretamente. Então eu estou rodando o emulador aqui. Deixa eu abrir o meu emulador. Está aqui. Vamos testar aqui. Eu vou colocar um valor diferente. Vou colocar aqui entre 20 e 30. Ó, sorteou 23. Sorteou 28. Sorteou 28 de novo. 24. 21. 23. Então ele está sorteando certinho. Vou modificar aqui. Entre os 50 e 53. Ó, sorteou 53. Sorteou 50. 51. 51 de novo. 53. Então ele está respondendo corretamente de acordo com o intervalo que eu coloquei aqui. Tá? E é uma questão de lógica essa, tá? Essa aqui não é nem questão de sintaxe mesmo, é mais saber a lógica ao utilizar essa função aqui de gerar número aleatório. Tá? Basta saber utilizar, né?
A gente viu o exemplo aqui do 0 a 10, depois a gente tem que pensar aqui como que funciona, tá? Para gerar o intervalo que a gente quer. Tá? Então agora a gente consegue gerar para qualquer intervalo que o usuário informar naquele campo de texto lá. Tá? Só que ainda eu estou exibindo o resultado na mesma tela. Tá? E o que a gente está querendo aqui, no exemplo, é utilizar o... Aqui, vamos pegar o PDF para a gente ver. Então eu quero, tá falando aqui, ó, clicar no botão sortear, o valor deverá abrir outra tela com resultado. Tá? Então, tem que abrir resultado nessa tela aqui mostrando em cima da bola. Então, vamos ver como que a gente pode implementar isso aqui.